o maior ativo de uma empresa franqueadora é o seu time de franqueados. E é muito difícil você tangibilizar e você fazer com que isso aconteça. Falar é fácil, mas fazer com que esse time seja engajado, seja comprometido, é muito difícil. E isso só acontece em um ambiente de confiança extrema entre franqueadora e franqueados e entre os pares franqueados. Acontece num ambiente onde a gente tem uma convergência de propósito, de visão, de valores. Acontece num ambiente onde a complementaridade entre as pessoas, entre franqueador e franqueados, é muito importante. Então, o franqueador sabe o papel dele e o franqueado sabe o papel dele dentro do sistema. E no ambiente de colaboração extrema. É aí que esses franqueados se engajam, fazem a diferença e se tornam esse grande ativo de uma empresa franqueadora. Para falar um pouquinho sobre o multifranqueado no Brasil, eu só vou dar uma contextualizada no franchising brasileiro. Aqui estão as alavancas, as principais alavancas que fizeram com que o franchising crescesse no Brasil. Primeiro, empreendedorismo por necessidade e não por oportunidade. As pessoas precisam empreender no Brasil. Depois a gente tem uma geografia continental, a gente tem um país muito extenso. O Simples Nacional, a questão tributária, alavanca o franchising no Brasil e a gente tem uma legislação específica que foi, na minha gestão da ABF, a gente conseguiu revisitar a lei de franchising, que dá mais transparência e mais segurança nas relações jurídicas entre franqueador e franqueado. E isso gera esse mercado enorme brasileiro, que corresponde a 2,5% do PIB brasileiro, com mais de 3 mil franqueadoras, com mais de 250 bilhões de vendas, com mais de 40 empresas que utilizam franquia, que já estão listadas na Bolsa de Valores, algumas só utilizando franquias, como Track and Field, Espaço Lasers, e outras, como Natura, tendo a franquia como mais um canal de distribuição na sua estratégia. E a gente tem crescido 2 dígitos nos últimos 15 anos. Esse é o franchising. Quando a gente desce isso para o franqueado e para o multifranqueado, esses são os números da última pesquisa da Community. Hoje no Brasil, a gente tem 61.655 franqueados, 60% deles monoloja, monooperação, o que a gente chama de franqueado Moms and Pops, nos Estados Unidos se usa esse termo, e depois de 2 a 5 operações, quase 30% da base de franqueados brasileiro, de 6 a 10 operações, 6%, e assim sucessivamente. A gente aqui, os mega franqueados, nos Estados Unidos, franqueados com mais de 50 operações já são chamados de mega franqueados. Aqui no Brasil, a gente está começando com 240 grupos de mega franqueados com mais de 50 operações. E olha aqui, quais são os fatores decisivos para se tornar um multifranqueado? Quando que uma pessoa um franqueado, na verdade, está afim de comprar uma segunda marca, uma terceira operação, uma quarta e assim sucessivamente? O que eles dão mais valor aqui, tá? Essa pesquisa também foi feita pela Community, a soma não dá sempre, porque a pessoa era multiple choice. O respondente podia falar tudo que incentiva ele a se tornar um multifranqueado. E aqui a gente tem afinidade com o segmento, esse foi o principal fator, suporte e estrutura da franqueadora. Então, franqueadoras que estão aqui, o franqueado que quer comprar a sua segunda loja, que quer se tornar um multifranqueado, ou o multifranqueado que quer crescer, ele está preocupado com a estrutura da franqueadora. Tá? E o terceiro item, força e tradição da marca. Esse também é um item que o multifranqueado dá valor na hora de comprar uma segunda operação, uma terceira e assim por diante. E olha o apetite que esses caras estão. Mais de 50% deles, e o Denis falou um pouquinho sobre isso, até na nossa pesquisa que a gente rodou aqui quando a gente fez o convite para vocês, mais de 50% também querem
comprar essa segunda, terceira, a N operação dele em menos de um ano. Então, o mercado não está parado. O mercado não está só vendendo micro franquias, como se fala por aí. O mercado está muito competitivo e o mercado está crescendo. A gente vai crescer bastante. Saíram os números da ABF agora do segundo trimestre e mostrou um crescimento muito grande. Mediante minhas observações, estudos, conversas, eu me aprofundei muito na questão de multifranqueados nos últimos tempos, desde que eu me embrenhei, aqui óbvio, eu já trabalho com franquias há mais de 30 anos, mas desde que a gente resolveu criar a community, eu me aprofundei muito. E aqui eu estou fazendo um resumo meu de percepção e, ao mesmo tempo, com muitos dados que eu fui coletando ao longo do tempo, sobre quem é o multifranqueado brasileiro. E depois eu vou comparar esse cara com o americano. Mas, em suma, ele geralmente é um empreendedor local, com crescimento orgânico, tá? Ele faz um crescimento one-to-one, um a um, ele vai crescendo, e ele é local. Ele tem uma gestão centralizada e está muito envolvido na operação do dia a dia. Tá? Então, o franqueado cuida da lojinha ou das lojinhas, propriamente ditas. Ele tem capital limitado e, no Brasil, a gente tem crédito restrito, não tem grandes fontes de financiamento atrativas, né, para os nossos franqueados. Ele geralmente tem o foco regional, então ele cresce dentro da cidade dele, no máximo no estado dele, muito diferente do multifranqueado americano, que tem um crescimento nacional, e vocês vão ver daqui a pouco. O franqueado e o multifranqueado brasileiro têm uma relação mais informal com o franqueador. Muitas franqueadoras aqui no Brasil começam com amigos do franqueador, então acaba tendo uma relação menos contratual ou jurídica, se eu posso assim falar, e uma relação mais de amizade informal, que é bem o jeitinho brasileiro de ser. A gente aqui está preocupado hoje, o multifranqueado está preocupado com margem e eficiência. Ele não está tão preocupado como está um americano com inovação, com novas tendências, em colocar na sua operação novidades, etc. Ele está mais preocupado no dia a dia, no dinheiro que sobra ali no final do mês. A estrutura que esse multifranqueado tem, ela é familiar ou ela é muito enxuta quando ela é profissionalizada, tem poucos recursos, tá? E aqui esses multifranqueados não conseguem ter saídas eu digo para o mercado financeiro, venda da empresa, aporte de fundos de private equity, coisa que acontece muito, mas muito no mercado americano, e eu já vou mostrar para vocês. Vira mercado americano agora, tá? Então eu contextualizei o Brasil e quem é esse multifranqueado do Brasil. Mercado americano de franquias. 850 mil operações de franquias, mais de 9 milhões de empregos diretos e quase um mercado trilionário, né? É um mercado quase de $1 trilhão de faturamento. Então, vocês entendem o tamanho do mercado. Essas são as 10 maiores franqueadoras americanas, tá? E o bacana dessa tela aqui, essa terceira coluna, que eu tenho o faturamento médio de cada unidade dessas grandes franqueadoras americanas. O rei do franchising no mundo se chama McDonald's, com faturamento quase de 129 bilhões de dólares e um faturamento médio de 3 milhões de dólares por operação. Um dado interessante é o número 6 dessa rede, Chick-fil-A, uma cadeia americana de frango, tá? Que não trabalha com multifranqueado, ela é a única cadeia aqui que não tem multi, ela vende franquia Mums and Pops, uma a uma, tá? Mas olha o faturamento médio por loja da Chick-fil-A. O dobro do faturamento de um McDonald's, 7 milhões de dólares. É uma lista aqui recheada de operações de alimentação. Algumas empresas, lojas de conveniência, como Circle K e 7-Eleven. 7-Eleven hoje é uma empresa
japonesa, comprada por japoneses, mas com sede nos Estados Unidos. E a Ace Hardware, para quem não conhece, uma empresa de ferramentas, é a única aqui varejista, né, que não está ou na alimentação, ou no fast food, ou então nas lojas de conveniência. Tendências do mercado americano de franquias, só para dar um overview para vocês. Essa palestra depois vai estar super disponível, tá? Pode mandar e vocês depois podem usar e aproveitar. Primeira coisa, uso de tecnologia, embarcando tecnologia, inteligência artificial, para tornar todas as operações mais eficientes, com mais margem, com mais resultados. Crescimento acelerado, eles chamam nos Estados Unidos de micronichos. Tá? Aqui a gente já começa a ter aquelas academias só de bike, academia de core, né? A gente já começa a ter isso, a Smart Fit já tem bastante franquia, mas além disso, a gente tem muitas franquias de terapias ligadas ao sono, que é um problema, hoje eu praticamente não dormi, e serviços para a terceira idade, que é hoje, que também é um nicho que está crescendo muito no mercado americano. Outras franquias que crescem são as franquias que eles chamam de B2B, de empresa para empresa, marketing digital, logística, limpeza industrial, cibersegurança, soluções de cibersegurança utilizando o franchising como canal de vendas e de distribuição dos seus serviços. Internacionalização de redes é uma outra grande tendência do mercado americano. Para vocês terem uma ideia, dos 200 maiores franqueadores, os 200 maiores franqueadores dos Estados Unidos no ano passado abriram cerca de 4.000 lojas nos Estados Unidos e abriram cerca de 18.000 lojas fora dos Estados Unidos. Então, o que faz a roda girar nos Estados Unidos são as marcas que fazem a exportação das suas franquias mundo afora. É isso que faz com que o franchising lá cresça bastante. E uma coisa que está acontecendo também, multifranqueados, multissetores. No começo, como aqui acontece, a gente ainda é monossetor. O cara é multifranqueado, muitas vezes na área de alimentação ou na área de vestuário. Nos Estados Unidos, eles já começam a diversificar. Eu tenho empresas de alimentação, mas eu começo a ter outros setores que me interessam para comprar uma franquia. Olha esse dado, aqui é para quebrar a banca, tá? 200 maiores franqueados americanos faturaram 54 bilhões de dólares. Se eu converter a 5 reais, né? O dólar, faturaram o que o mercado brasileiro fatura, mais de 250 bi. Eu estou falando dos 200 aqui, tá, pessoal? 200. E eles operam 33 mil lojas. Aqui a gente fatura a mesma coisa com 200 mil operações de franquia. Lá eles faturam, só os 200 maiores faturam isso aqui. Loucura, né? Outros dados desses caras, dos 200. Na média, esses 200 maiores têm 165 operações de franquia, na média, tá? Com faturamento médio, cada um desses 200 maiores, de 274 milhões de dólares. Esse é o franqueado médio dos 200 maiores americanos. 274 milhões de dólares de faturamento médio. É uma loucura. E aqui eu só trouxe os 3 maiores multifranqueados. Eu vou até ler o primeiro, porque até dá para engasgar. Esse cara fatura 4.600, é um grande grupo, Flynn Restaurant Group, fica em São Francisco. Eles têm 1.252 Pizza Huts, 463 Applebee's, 364 Arby's, 298 Taco Bell, 296 Wendy's e 132 Panera Bread. Esse é o maior multifranqueado americano. Fatura 4,6 bi, tem vários fundos de private equity que já aportaram capital nessa companhia. E aqui tem os 3 maiores. Eu tenho a lista dos 100 maiores, se alguém um dia tiver interesse,
depois eu posso passar para vocês. Olha as marcas queridinhas desses 200 maiores. Um detalhe, os 200 maiores são de alimentação, todos estão no mercado de fast food, tá? Ou quick service restaurant e toda casual dining, na parte de restauração nos Estados Unidos, tá? Quais são as marcas mais queridinhas? Das 200 maiores, 47 delas têm Taco Bell no seu portfólio, e essas 47 têm 5.100 operações de Taco Bell, que representam 72% de todas as operações de Taco Bell nos Estados Unidos, estão concentrados em 47 multifranqueados. Depois as outras marcas, Wendy's, Pizza Hut, Burger King e KFC. Tá? Todas essas marcas com um número incrível de operações concentrados na mão de multifranqueados. Fazendo um depara daquele franqueador brasileiro, do multifranqueado brasileiro para o multifranqueado americano. Primeira coisa, esse cara é muito mais preparado. Ele é um executivo, ele é um investidor corporativo, ele veio com muita experiência de grandes empresas, ele trouxe know-how para a operação da franquia. Tá? Ele tem uma gestão muito mais delegada e muito mais padronizada, comparando com o nosso tipo de gestão aqui. Alto acesso a créditos e fundos, lá existe um acesso a capital mais fácil, fontes de financiamento mais interessantes e fundos de private equity, fundos de investimento, olhando para esse cara. Aqui eu falei que a nossa atuação é muito na cidade, no estado, lá eles têm uma atuação nacional, a gente leu ali o primeiro, é impossível ele ter 1.252, sei lá, Pizza Huts na mesma cidade, no mesmo estado. Ele tem uma atuação nacional. Diferente daquela relação informal que a gente tem aqui no Brasil, lá eles têm uma relação mais estratégica com o franqueador. Esses multifranqueados são um laboratório de inovação para a franqueadora, é lá que a mágica acontece, é lá que o franqueador utiliza a base desses multifranqueados para testar novas soluções, para colocar novos produtos no mercado. Eles têm estruturas corporativas, não são estruturas familiares e nem estruturas enxutas, mas eles criam realmente uma empresa gestora daquela rede de franquias, e lá nos Estados Unidos, saídas frequentes, M&As, private equities, quer dizer, o mercado financeiro já enxerga esse multifranqueado como um prospect. Aqui no Brasil, a gente ainda está falando dos franqueadores, são prospects para esse tipo de fundos, etc. Lá nos Estados Unidos, isso já é comum. Qual que é o papel do multifranqueado? Se a gente pudesse resumir, o que esse multifranqueado faz dentro de uma rede de franquias? Primeira coisa, ele consolida franquias unitárias. As franquias Mums and Pops, elas tendem a desaparecer. A Aisha vai estar aqui falando daqui a pouco, e ela deu uma entrevista super interessante, e ela fala um pouco sobre isso, né? As franquias unitárias, elas têm que sumir. Ela fala até de uma forma bem contundente, quem tem uma franquia está com um emprego. Quem é empresário tem mais do que uma franquia. Quem compra uma franquia está comprando um emprego. De acordo com a Aisha, depois a gente pergunta para ela. Eles são aceleradores de refranchising. Refranchising é quando eu vendo uma loja própria para um franqueado. O multifranqueado é aquele primeiro a levantar a mão e falar, passa essa loja própria para mim, eu vou assumir esse negócio. Eles são mantenedores de redes. Eles estão preocupados com o sucesso coletivo. Então, eles, de alguma forma, se tem uma operação que vai mal e que vai fechar, esse multifranqueado assume. Ele coloca todo o processo de gestão dele, toda a experiência dele e recupera essa loja e não deixa lojas fecharem, porque isso faz mal para a marca, para a rede de franquias. Eles influenciam as estratégias da rede, obviamente. São eles que estão ali na ponta, eles estão abertos à inovação, eles ajudam o franqueador no processo de tomada de decisões. E, obviamente, eles são inovadores. Manda para cá que eu implanto, eu toco, eu vejo se dá certo, e se der certo, a gente replica para a rede como um todo.
E quais são os impactos causados? Estou acabando, tá, pessoal? Quais são os impactos causados por esses multifranqueados? Obviamente, eles geram menos custos para as estruturas franqueadoras, porque eles são mais profissionalizados, eles têm mais estrutura de gestão e diminui o custo de servir o canal. O franqueador tem um custo menor para servir o canal quando eu tenho franqueados estruturados. Eles sim têm muitos ganhos de escala, mas o bacana, trabalhando em comunidade, eles repercutem esses ganhos de escala até para os pequenos que fazem parte da rede deles. Não é um ganho de escala individual, né? Os multifranqueados, eles olham a floresta e não olham só a árvore. A gente está muito acostumado aqui no Brasil de olhar a árvore, o meu negócio, o meu umbigo. Não, a gente tem que olhar o todo, o ecossistema de franchising, para que a gente possa ter sucesso. Obviamente, esses caras têm menor turnover de equipes, porque eles conseguem encarreirar os profissionais, eles conseguem reter os talentos de uma maneira muito mais assertiva, porque eles têm plano de carreira, eles têm uma empresa maior. E os grandes talentos não fogem, não saem, né? Então, esse é um impacto. E, obviamente, alvos do mercado financeiro, isso acontece muito nos Estados Unidos, e está começando a acontecer no Brasil, tá? Mas esse é um outro impacto causado. Quais são os desafios dos multifranqueados? Primeiro, a gente está num novo normal, o mundo mudou, delivery, conveniência, saudabilidade, tem uma série de aspectos que têm influenciado hoje o dia a dia dos nossos negócios, e isso tem que se adaptar nas operações. Inflação controlada, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, é um mercado inflacionário, sob controle, mas isso impacta, não sei quem visitou os Estados Unidos nos últimos tempos, está muito mais caro você comer fora nos Estados Unidos, você morar nos Estados Unidos, está muito mais caro, a inflação chegou, agora um pouco mais controlada, mas ainda existe. Apagão de mão de obra e custos salariais. Esse é um outro problema que acontece aqui. Nos Estados Unidos, o apagão de mão de obra, as políticas do Trump, etc., está causando um grande prejuízo na força de trabalho, principalmente dessas operações de alimentação. Isso sobe os custos de salário, comprime as margens, né? Então também é um desafio importante. E custo de capital e financiamento. Eu falei que nos Estados Unidos eles têm muito acesso, mas com um pouco mais de inflação e com as taxas de juros um pouquinho mais alta, né? Enquanto a gente está aqui com 15%, eles também estão com uma taxa de juros lá de 4%, 5%, isso encarece o capital. E meu último slide, o multifranqueado, mais uma frase, o multifranqueado não é coadjuvante, ele é protagonista e necessário para a evolução do franchising mundial. Eu acredito muito no papel, na forma como a gente tem que inserir o multifranqueado e os franqueados dentro do processo de tomada de decisão das empresas franqueadoras.